Então, se você já viu pregação, Efésios 5, 22, vai lá trazer que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. Sabe o que é muito curioso nesse texto? Tem uma curiosidade para você nesse texto importante de Paulo sobre isso, lá em Efésios, é que essa história de ser submissa ou sujeitem-se aos seus maridos, dependendo da tradução, esse verbo não está lá no original, nesse versículo. Eu vou jogar aqui na tela o versículo 22, mas eu vou jogar também o versículo 21, porque o verbo hipotasso aparece no versículo 21, mas não no versículo 22. Hupotasso, verbo, estar sob obediência, obediente, colocar-se sob, submeter-se a, ser sujeito, ser colocado em sujeição, submeter-se a, sujeito submetido, colocar em sujeição, submisso, submeter, sujeitando-se. Interessante. Tá bom, então não é a mesma palavra, né? 22, verso 22. Aqui. Hipotasses de, né? T, sei lá. Vamos lá. Vamos jogar esse no Strong também. Mesma palavra. Pelo que eu vi aqui, mesma palavra. Mesmo significado. To subordinate. Put and subjection. Submit yourself into. É a mesma coisa. Mesmo sentido. Ok. Não sei se ele vai fazer esse jogo de palavras. É como se eu chegasse para você e falasse assim, ó, o seu filho tem que estar sujeito a você. Aí você fala assim, ó, cara, ele disse que você tem que me obedecer. Aí o seu filho, não, ele disse que eu tenho que estar sujeito. Então eu tenho que estar sob o seu jeito, tá? Porque você tem um jeito. Então eu tô vendo o seu jeito de fazer as coisas e tô me colocando como seu jeito. Tipo, não, cara, é só outra palavra para me obedece. Ah, então você achou que eu ia demorar a postar outro vídeo, não? Bom, acontece que você estava errado. Esse é o Vitor Fontana, o teólogo de hoje que vai trazer a narrativa do porquê a submissão não quer dizer de fato obediência. E nós vamos colocar à prova aqui toda a sua argumentação usando as palavras do grego koiné e fazendo as comparações com o dicionário Strong e vendo quais são os verdadeiros sentidos das palavras, dos verbos ali usados nas passagens. As passagens que serão lidas aqui serão Efésios principalmente, Colossenses, 1 Coríntios, Timóteo, tá certo? Então tem muita coisa hoje aqui. Se você está interessado nesse tipo de assunto, está gostando dessa campanha que nós estamos fazendo aqui, é campanha forte, hein? Então não sai daí, tá começando mais um Fala Caras. Ah, Vitor, você tá de brincadeira. Vem aí, olha aí, eu vou te mostrar, vou circular o verbo para você. Eu já vi. E você vai ver que tá no 21 e não tá no 22. Então como é que ele aparece no 22? Porque eu acredito que assim como o português, existem várias palavras no mesmo sentido, né? a ideia do verso 22 é mais ou menos de repetir o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros em amor. Mulheres, da mesma maneira, aos maridos, ou mulheres, aos seus maridos. Igual lá no versículo 21. Então a ideia é, mulheres, assim como todo mundo se sujeita uns aos outros em amor, façam vocês assim com seus maridos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Cara, se você está falando para uma comunidade, eu creio que a sujeição aqui, por exemplo, uma comunidade você tem hierarquia, você tem o professor, o líder da comunidade que foi levantado, você tem os professores, né? Você tem ali as pessoas que coordenam. Então há necessidade de haver sujeição. E aí vem a segunda camada, né? A segunda categoria, maridos para com suas esposas. Não vejo problema, tá? Eu não vejo problema nisso. Eu não acredito que ele está pensando que o texto está falando sobre, todo mundo é obediente a todo mundo, tá? Se você mandar, a pessoa tem que fazer. Me dá isso aqui, porque eu quero, sabe que o texto mandou, né? Tá bom, toma. Agora eu quero de volta, porque você tem que obedecer, lembra que o texto falou? Aí fica nessa. Não, logicamente que não, né? Vamos ver. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Aliás, Jesus pede bem mais do homem nesse caso. Aliás, eu acho que isso deveria ser sempre enfatizado, que Jesus pede do homem um treco difícil aí. Amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Não é fácil. Mas eu quero que você saiba que no grego isso é razoavelmente comum. Esse versículo seguinte, ele está pegando emprestado do versículo. E todos os outros textos que tratam da mesma temática? Você tem Colossenses, tem 1 Pedro, você tem... se não me engano, em Timóteo também fala sobre que as mulheres têm que obedecer aos seus maridos. O anterior, a mesma ideia. Inclusive, vou abrir todos aqui.
esquisito se a gente traduzir literalmente. Então ficaria assim, sujeitem-se uns aos outros em amor, mulheres aos seus maridos. É meio esquisito, então o tradutor vai lá e coloca o verbo. Na minha opinião, é mais saudável traduzir o mesmo verbo. Então, sujeitem-se uns aos outros em amor, mulheres, sujeitem-se aos maridos. É mais fiel. Existem passagens similares em que o verbo aparece dentro do versículo? Sim, existe. Colossenses 3,18, você vai ver que ali sim tem mulheres sejam submissas aos seus maridos, ou sujeitem-se aos seus maridos, com o verbo aparecendo no versículo, em Colossenses. E 1 de Pedro 3,1 também aparece. Só que 1 de Pedro 3,1 também faz referência ao que está acontecendo antes, e Colossenses 3,18 também tem a questão do amor do marido depois. O que eu quero que você perceba é que para Paulo, isso é uma coisa mais ou menos normal, é um fluxo mais ou menos natural. Olha, sujeitem-se uns aos outros em amor, a propósito, mulheres, aos seus maridos também. É uma coisa assim, da lógica, é meio que normal. No caso de Pedro, sujeitem-se aos seus maridos para que, pelo bom testemunho de vocês, se o seu marido não conhece a Cristo, ele possa vir a conhecer. Não é para obedecer cegamente aos seus maridos, porque a voz do marido patriarcal tem que predominar violentamente sobre a mulher. Mas não, sujeitem-se aos maridos de vocês para que a rebeldia de vocês não contem como mau testemunho. Porque... Vamos ver a primeira de Pedro aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Cara, então repara que o peso que Pedro coloca na obediência da esposa, ele tem um peso espiritual muito forte, que é pouco enfatizado, obviamente, tá certo? Pela narrativa deles. E o que Pedro está dizendo aqui? Está deixando bem claro, ó. Se você obedece a Deus dessa forma, o cara, ele constrange o cara. O cara fala assim, cara, eu não sou merecedor, né, de tudo isso aqui, tá? Essa obediência, esse zelo, toda essa coisa, tá? E quando Paulo vai explicar como, onde que me pega, cara, é que Paulo diz como a mulher deve obedecer ao marido. Ele diz, como ao Senhor. Tá aqui, ó. Sujeitem-se aos seus maridos. Como ao Senhor. O que ele tá deixando bem claro? Que é para fazer altarzinho pro cara? Não sei o quê. Não, cara. Ele tá deixando claro o seguinte, ó. Lembra de Maria e Marta, né? Que ela ficava ali, ó, servindo e tal, aquele tempo todo. É o zelo. É como se o mestre estivesse na sua casa, tá? Então você, cara, você vai ali, você serve, você tá ali zelando por ele. Assim é que cabe a ela servir ao mestre. É o que Paulo está dizendo aqui, com todas as letras, porque pensa comigo, se ele dissesse apenas assim, ó, que as mulheres se sujeitam aos seus maridos e ponto, acabou, né? Agora quando ele explica como, cara, fica um pouco difícil, né? Aí fica muito evidente se você ficar tentando construir uma narrativa em cima da parada para tentar maquiar a verdade sólida que ali está. Então tá aqui, ó. Pois o marido é o cabeça da mulher, o líder da mulher. Como também o Messias é o líder da igreja. Porque a igreja são os homens. Eu vou fazer um vídeo um dia falando sobre todos os pontos politicamente incorretos que a igreja nunca me revelou, que eu nunca aprendi na igreja sobre a Bíblia. Tá? A Bíblia, eu percebi que ela é cheia de hierarquia, cara. Ela é carregada e isso não sumiu, tá certo? Quando Paulo fala, porque agora não há mais grego e judeu, não há mais homem ou mulher, não há escravo ou senhor e tal. Ele está falando sobre o reino, ele não está falando sobre o mundo, agora acabou tudo, é hierarquia, é anarquia, não. Ele está dizendo o seguinte, ó, no reino dos céus é assim, todos são almas. Como a questão do rico e Lázaro, né? Existia uma hierarquia, uma separação de classe social muito óbvia ali, mas no reino isso não contava. Então, eu percebi isso, que a Bíblia, mesmo depois da morte e ressurreição, ela é carregada de hierarquia. Então tem textos que eu vou deixando aqui, em que está deixando bem claro ali, ó, assim como as mulheres que são coparticipantes do dom da graça, né? Assim como os gentios que são coparticipantes do dom da salvação com os judeus. Então você tem textos que estão falando aqui, ó, esse é salvo com, é junto desse. Não é esse que é salvo, não é o judeu que é salvo junto com o gentil, é o gentil que é salvo junto com o judeu. Paulo mesmo no texto ele fala assim, ó, primeiro ao judeu, depois ao gentil. Cristo já tinha morrido e ressuscitado. Então assim, ó, ainda vou fazer um vídeo um dia no futuro, tá? Falando sobre essas coisas que eu percebi na palavra. Que ela é cheia de hierarquia, tá? Ela é cheia de níveis, de méritos, que não são necessariamente separações.
é como é, tá certo? E há de se haver ali a humildade e o reconhecimento disso. Então, continuando, assim como o arraial, né? Assim como a eclésia, né? Assim como a comunidade está sujeita ao Messias, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Não dá margem, não é? Não, mas veja bem, o que eu estou querendo dizer mesmo, tá, pessoal, é respeito. Beleza? É porque eu estou colocando assim com esse tom mais forte, tá? E todo mundo entendeu, desde o primeiro século, todo mundo entendeu obediência, todo mundo entendeu literalmente o texto até coisa de 50, 60 anos atrás. Porque aí todo mundo, a galera começou a ser mais iluminada. Coincidentemente, o movimento feminista, tá? Ele teve seu apogeu, mas isso eu acho que não tem nada a ver. Mas professores como ele, né? E muitos outros, pastores, foram iluminados. Veja bem, não é obediência, pessoal. Oi? Lembra? Entendeu? Não é obediência. Tá? É o respeito. É o carinho. É o zelo. Não, é obediência. A importância, o perigo dessa narrativa, tá? É que você nubla uma verdade que ela é muito importante. Claro que com boas intenções, não é? Temendo que hajam abusos, temendo que hajam excessos, né? Você coloca um monte de panos em cima de uma coisa que vai se tornar um problema, tá? Você não está salvando ninguém ao fazer isso. Você está evidenciando um problema. Que eles possam conhecer a Cristo por meio de um bom testemunho de vocês. É mais ou menos essa a ideia. E maridos, amem e tratem bem as suas esposas, porque esse é o testemunho cristão. A coisa é recíproca. Última coisa, hipotasso, o verbo hipotasso, sujeitar-se, não quer dizer obedecer. O verbo obedecer é até parecido. Ah, não. Deixa eu ver. Eu preciso conferir, né? Hipotasso. Primeira palavrinha aqui do 21. Hipotasso. Só peguei o negócio. Ó. Submetam-se. Submeter-se. Se pôr debaixo de. Tornar-se dependente de. Se sujeitar. Se obrigar. Se subjugar. Aí qual é a segunda palavra aqui? Que é usada no verso 22, que ele fala assim, ó, não é a mesma palavra, tá, pessoal? Vamos ver. Submetam-se. Hipotases de, sei lá, não sei como é a pronúncia, mas é isso, submetam-se, tá bom. Então, vamos voltar pro vídeo, não tenho nada a declarar sobre isso, apenas quis tirar a prova do que ele falou. Hipacuo, mas não é obedecer, é Aquele exemplo que eu dei antes, né? Cara, não é porque a palavra não é a mesma que não quer dizer a mesma coisa. É tipo eu dizer pra você, ó, minha filha é moça. Aí alguém chega pra você e diz assim, ó, ele não diz que a filha dele é virgem, diz que a filha dele é moça. Ela pode ser uma moça. Eu digo, cara, você entendeu o sentido, não entendeu? É como se eu dissesse assim, ó, seu filho ele tem que se sujeitar a você. Aí seu filho te argumenta assim, ó, ele não falou que eu tenho que te obedecer. A palavra pra obedecer é obedecer. Se ele quiser que eu te obedecesse, ele falava obedecer. Mas ele disse sujeitar-se. Embora, né, tenha ali tenha em outras passagens a palavra obediência, mas não precisa nem usar isso, né? Sendo que a própria palavra, né, existem outras palavras para o mesmo significado, para o mesmo sentido, vã é a tua argumentação. respeitar, é a ideia de respeitar, é isso que o sujeitar-se quer dizer. É o mesmo verbo que Paulo usa para respeitar as autoridades romanas em Romanos 13. E não é que você tem que obedecer cegamente. Se a autoridade romana diz para você rejeitar o nome de Cristo, você rejeita cegamente o nome de Cristo? Não. Mas esse argumento ele não funciona porque a própria palavra já te vacina contra essa possibilidade quando diz que a lei de Deus é superior à lei do homem. Logo, se o marido manda a mulher fazer algo que é contra a vontade de Deus, que profana o nome de Deus, ela tem legalidade para recusar. Mas você respeita a autoridade, você não vai promover um golpe de Estado contra a autoridade. É isso que Romanos 13 quer dizer, é isso que esse verbo vem trazer. É um verbo que é mais contra a rebeldia do que propriamente promover uma obediência cega, como um cavalo obedece quem está ali na cocheira. Não é essa aí. Mas você não precisa fazer essa comparação, sabe? É como um cavalo. Imagina se eu ficasse fazendo essas comparações com relação ao Messias, né? Porque eu mando eu obedecer ao Messias, aí eu vou fazer um vídeo aqui para vocês dizendo o quão não tóxico é esse relacionamento entre você e o Messias. Então eu fico falando assim, ó,
Nós estamos numa posição de horizontalidade com o Messias. Você precisa entender que o fato de que Deus fez o Messias ser homem é para que nós entendêssemos que ele é como nós, entendeu? Então, pessoal, você não é um cavalo e o Messias na cocheira com você ali, com você obedecendo ele cegamente e tal. Cara, é muito fácil construir essa narrativa para parecer que essa relação de obediência ela é incrivelmente horrível e danosa para você. A verdade sobre a obediência do homem para com Deus, tá? A verdade sobre a obediência do homem para com o divino e a obediência da mulher para com o homem, a verdade é que vocês, não sei se não falam isso por ignorância ou por medo de abrir esse tema, é a seguinte: quando o homem obedece a Deus, o homem ele se priva de cometer uma série de autossabotagens, uma série de atos que vão prejudicá-lo, que vão destruí-lo. Por quê? Porque um homem sem o sentido do divino busca a satisfação desenfreada dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres. É simples assim. E um homem que passa a sua vida fazendo isso, ele acaba em um quadro que ele se percebe totalmente destruído psicologicamente, tá certo? Mentalmente e fisicamente, por que não? A mulher não é diferente. A mulher não é diferente. Então, perceba esse paralelo. A mulher ela constantemente está tentando competir com o masculino. Ela está tentando constantemente alcançar o masculino. E ela não é capaz de alcançar o masculino. Claro, por isso que precisam haver divisões, né? Sempre precisa haver uma ala feminina para isso e para aquilo. Tudo bem, né? Se um homem inventar um esporte novo amanhã, vai haver ali a W, né? A versão feminina daquele esporte ali. Tudo bem, eu não sou contra isso. Mas o fato é que um homem que não se submete ao divino, que não aceita a vontade do divino sobre a sua vida, que não aceita isso, não tem nada contra os ateus que comentam aqui, ainda bem que eu não acredito em nada disso, sou ateu e tal. Você é muito bem-vindo aqui, mas filtre, tá? Porque a minha argumentação ela é com base na minha cosmovisão, na forma como eu entendo a vida. Tá? E a vida para mim ela não entende sem o divino. Então quando um homem ele não vive aceitando a vontade do divino sobre si, tendo essa paz, ele busca constantemente ser imortal, né? Não estou dizendo que todo mundo, mas existe essa tendência, principalmente em homens extraordinários. Você tem um exemplo de Aquiles, né? Que através de atos de grandeza, meu nome vai cruzar os séculos. O que é isso? Ele está tentando ser imortal. Ele está tentando ser divino, ele está tentando alcançar aquilo que ele sabe que ele jamais vai ser, ele sabe que ele vai morrer, então pelo menos que o nome dele nunca morra, né? Ele entende que pelo nome dele ele será imortal. Pensa, de onde vem isso? Os grandes heróis gregos, né, da Lida que você lê sobre, de onde vem essa ânsia do homem, naturalmente? Por que a mulher não tem isso, cara? Entende onde eu quero chegar ou não? Agora, quando um homem se dobra à vontade divina, quando um homem se dobra à soberania do Eterno, ele aceita a sua vontade, assim como o próprio Messias disse, né? Aquele que diz que me ama e não cumpre os mandamentos, não obedece e se mente. Ora, um homem que aceita o Eterno, ele busca obedecer aos seus mandamentos, obedecer à sua vontade. Logo ele percebe, principalmente com a maturidade chegando, que ele é salvo dos próprios impulsos. Os anos vão passando, ele percebe que ele não fez tanta cagada que ele ia fazer e ele não fez, tá certo? E ele teve vontade de fazer. A mulher não é diferente. Uma sociedade em que o homem ele estipula os padrões morais, obviamente as mulheres estando dentro daquele padrão ali, elas são cerceadas, óbvio, os homens também, muitos homens também, mas elas são cerceadas de fazer certas coisas que elas são extremamente tentadas a fazer numa idade ali mais jovem e pensam assim, ah não, vou ficar falada, ah não, isso aqui vai acontecer e tal, não, pelo amor de Deus, eu não posso ser esse tipo de moça, mesmo que lá dentro batam à vontade. Numa sociedade em que não há padrões, numa sociedade em que não existe nada disso, cara, não é que é difícil resistir à tentação, é quase impossível. Então, eu não. Quando eu ia na casa da minha avó, lá no Brasil, e os filhos dela vinham, né? Um mora num lugar e tal, mas aí existia aquela data que todo mundo vinha. E os filhos dos filhos dela estão ali, então meus primos, tá todo mundo ali. E minha avó naquela mesa ali cheia, né? E ela rindo, e todo mundo lembrando daquelas histórias, aquela bagunça, né? E ela rindo e tal, e lembrando e tudo.
eu olho para minha avó e penso assim, cara, ela é rica. Ela é muito rica. E ela tem uma amiga rica que tem essa casa, esse casarão com lustres e tudo e tal, e ela foi visitar essa amiga e tal, e ela comentou comigo, não, porque ela tá lá sozinha e tudo. E eu falei com ela, olha, vó, pra mim a senhora que é rica de fato, porque tudo que ela tem são coisas ao redor, todas as coisas inanimadas que não se mexem são muito bonitas de se ver e tal, mas a senhora tem amor ao seu redor, a senhora tem almas, tem pessoas que te amam muito, que fariam tudo por você. Ela não. É uma conta muito fácil, né, de se fazer. Engraçado, porque eu e muitos de vocês tiveram essa vovó, essa senhora que cresceu numa... Eu não estou dizendo que elas são perfeitas, não, cara. A minha avó, ela não é moralmente superior às meninas dos dias de hoje. Muito provavelmente, minha avó seria muito igual a elas se não houvesse, sabe, uma rigidez na cultura, uma rigidez na moralidade da sociedade do tempo dela. Ela me contou uma vez que se entrasse uma moça da vida, né, como ela fala, numa loja, a mãe dela pegava ela pela mão e esperava a moça sair da loja. Você tá me entendendo como? Ela esperava a moça sair da loja. Quando a moça saía, aí essa mãe, a mãe dela e outras mães entravam. Não, porque veja bem, eu não posso ser associado a esse tipo de gente, não. É isso aí, tá? A sociedade já foi isso, irmão. Tá bom? E querendo ou não, como que você vai dizer pra mim? Será que muitas moças daquele tempo lá não se sentiram uma vez ou outra tentadas a, sabe, viver uma aventura? Sim, mas muitas delas foram salvas pelo medo, tá? Pelo padrão de rigidez, de como ela seria vista. Tinham até algumas famílias que expulsavam de casa, então você tinha um senso, tá? Você tinha um risco de punição social e de ostracismo muito pesado. Então muita gente evitava muita coisa. Tinha uns caras que tinham medo de cunhar umas meninas e engravidar, a família cair em cima. Você entende? Isso não tem muito tempo não, tá? Nos tempos da minha bisa, as mulheres obedeciam seus maridos. Através dessa narrativa, eu preciso entender que desde o primeiro século, todo mundo entendeu tudo errado, até chegar a nossa época, em que todos eles foram iluminados, né? Então, quando eu leio esse texto aqui, ó, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, Colossenses 3, tá? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem? A quem está no Senhor. Posso, esticar mais essa frase? Mulheres, obedeçam aos seus maridos, como convém a quem realmente está em Deus. Se você, pergunta, né? Se você não obedece ao seu marido, tá? Se você não vive debaixo dessa base, porque isso é uma base. Primeira coisa que foi dita para vocês no Gênesis, logo após a queda, foi isso. Seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Juntamente você terá dores no parto. Ainda existe isso, né? Você é homem, você comerá do suor do seu trabalho. Até hoje é cobrado, não é? Então seria correto afirmar que todas vocês estão fora da vontade de Deus ou não? É uma pergunta. Com base na frase aqui, ó, sujeitem-se, obedeçam seus maridos, como convém a quem está em Deus. Se isso é uma prática de quem está em Deus, quem não pratica isso... É só uma pergunta. Não estou me colocando como superior, como quem está totalmente na vontade de Deus, tá? Mas no quesito papéis de matrimônio, eu posso ir na igreja e vejo ali na listinha, né, que os caras estão mais próximo do que está aqui do que as mulheres. Essa argumentação que Paulo faz em 1 Coríntios, no capítulo 11, com relação ao véu, que eu não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo, com relação à cobertura de cabelo e tal, mas eu gostaria de pegar mais na argumentação que ele faz. Paulo diz o seguinte, ó, o homem não deve cobrir sua cabeça, por quê? O homem, pois, não deve cobrir a sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, né? Na criação ele está falando. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher,
Mas a mulher foi criada para o homem. Portanto, a mulher deve ter um sinal na sua cabeça como um sinal de poderio, por causa dos anjos. Aqui, tá, pessoal, por causa dos anjos, tem uma grande discussão que rola, né? Porque, para quem não sabe, os apóstolos consideravam o livro de Enoque, ok? Inclusive, tem uma citação inteira de um parágrafo no livro de Judas, entendeu? Então, essa discussão é o seguinte, porque está escrito em Gênesis que os filhos de Deus se atraíram pelas filhas dos homens e conceberam nelas filhos que vieram a ser gigantes, homens de fama do passado, etc. tal. E a partir de então, os homens cobriram a sensualidade, a beleza da mulher, esconderam um pouco mais a beleza da mulher. Então Paulo faz essa pequena citação, por causa dos anjos, entendeu? Tanto é que, curiosamente aqui, né, dica-se de passagem, quando uma mulher se atrai por um cara numa padaria, no mercado, na rua, ela mexe no cabelinho, né? Interessante, é algo que todas fazem, entendeu? Então, portanto, a mulher deve ter um sinal de poder na sua cabeça. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Agora ele já vai tratar aqui da questão da relação entre os dois. Por quê? Como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Aqui ele já está falando a questão do nascimento. Olha, a mulher veio do homem na criação, mas o homem nasce da mulher. Julgar entre vós mesmos se é decente que a mulher ore e descober tal. Outra questão. Um dia talvez eu faça um vídeo sobre isso. Aqui em 1 Timóteo, Paulo vai tratar o seguinte, ó. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Seja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. E se ela permanecer em fé, em amor, em santificação e com bom senso. Aqui a pessoa gosta de falar sobre a submissão, porque está debaixo da minha missão, está muito claro a sua missão. Então, esse é o texto de Efésios aqui, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Messias. Então, esse é o texto de Efésios, ó, verso 22, mulheres sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também o Messias é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita, assim como a comunidade, como a eclésia também está sujeita ao Messias, também a mulher esteja sujeita em tudo aos seus maridos. Então, como eu falei antes, repito, ainda vou fazer um vídeo sobre esses tópicos que eu já elenquei sobre essa Bíblia politicamente incorreta para os dias de hoje, verdadeira, que ela é carregada de hierarquias. E o entendimento dessas hierarquias, o seu entendimento de quem é você na palavra, isso muda tudo. Isso muda tudo, cara, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, que faz você virar um arrogante, tá? Um desprezível, que fica fazendo pouco do... Não. Isso te dá o verdadeiro senso da sua responsabilidade. Quem é você? Entende? Você é a eclésia. Como o texto que eu cito aqui, as mulheres são coparticipantes. E como vem essa coparticipação? Está escrito aqui, ó. Amem suas mulheres, né? Porque assim como a eclésia, nós, vocês, estão sujeitos ao Messias, assim elas têm que estar sujeitas em tudo. A vocês, aos seus maridos. Veja bem, eu sei que isso é difícil, isso é duro de ouvir, etc. tal, mas eu não tenho a pretensão, alguém vai dizer aí, esse cara está achando que vai salvar, está achando que, sonha não, eu sei disso. A ideia não é essa. Mas existe a possibilidade que uma mulher ouça isso e fale assim, cara, eu posso fazer isso pelo meu marido. Eu posso me submeter de fato a ele. Eu posso ser obediente a ele. Eu sei que o meu marido não vai ser um abusador. Eu sei que o meu marido não vai, sabe? Eu sei quem é o meu marido. Eu sei a índole dele. Eu sei que ele não é esse tipo de homem. E ele merece obediência. Ele merece serviço. Tá? Então, desse mar de pessoas que estão no engano e oi? Né? Cara, 1, 2, 3 que cruzam a linha que a verdade estabelece, porque a verdade ela tem essa característica, canso de falar aqui, ela traça uma linha. Ela não vem falar assim, venham todos, venham, aqui é tão gostosinho, não. É duro, é forte, é difícil, mas é como uma disciplina. O que a verdade faz com você em várias áreas da sua vida? Ela olha para você e fala assim, você é um preguiçoso, você é gordo,
Cara, você é muito efeminado, né? Você não é nada racional, já reparou isso? Você é um cara tão fraco psicologicamente. Nossa, seu emocional é todo quebrado, né? É isso que a verdade faz. E a verdade revela, como a chama, né? Ela revela quem é você. Se você é fraco internamente, você quer calar a verdade. Você quer que ela desapareça da sua frente porque você não vê perspectiva de mudança. Você não vê como sair do quadro que você se encontra. Então a verdade te ilumina e te machuca. Agora existem aqueles outros, aqueles poucos, que a verdade ilumina, mostra ele o lamaçal que ele está e ele fala assim, eu quero sair. E eu vou fazer de tudo com as minhas forças para sair. E peço a Deus que ele me ajude. Deus ajuda. Deus tira. Deus capacita. É óbvio isso. Por quê? Porque o cara aceitou a verdade. E a verdade, por consequência, o libertará. Então, a gente não precisa, né, de mais exemplos. Quantas mais provas você precisa de que a fêmea sente a necessidade de mudar os sentidos das palavras, de mudar, adulterar a palavra. Isso é muito sério. Por quê? Para aceitá-la. Só que é óbvio que ela não está aceitando a verdadeira palavra, ela está aceitando a mentira que ela construiu em torno da palavra que ela acha muito dura para ela viver. Ela acha muito difícil dela aceitar aquilo ali. Então ela sente a necessidade de mudar tudo que ali está escrito. Todas as coisas que ferem ela, mas que tudo seja literal para com o homem, no sentido de que nisso eu tenho vantagem. Quando ele cumpre isso, eu tenho vantagens. Tudo que está escrito no que concerne ao que ele tem que fazer, aos deveres dele, que tudo isso seja literal e claro e óbvio. Mas com relação a mim, veja bem, calma aí. Oi? Não é bem assim, hein? Calma aí. E pegando um gancho nessa narrativa, né, que muitas mulheres sentem sentem que os homens querem usar a Bíblia para instituir ali o seu reinado opressor, né? Você lembra quando eu disse isso aqui, ó? A natureza que Deus criou é maravilhosa, é linda. A gente vê a coisa se repetir sempre, né? O mesmo filme. E, cara, existem sempre aqueles mensageiros, né? E é claro que Elias aparecem, não é? Em várias épocas. E as Jezabels, né? E as Jezabéis, elas morrem de ódio e querem caçá-lo e matá-lo, não é isso? Eu espero que, né, elas não fiquem tão nervosas comigo, né? Apesar de eu estar expondo essa narrativa aqui de forma veemente e pretendo continuar até muito tempo. E com o apoio de todos vocês que estão aqui inscritos no nosso canal. Como eu ia imaginar que justamente nesse vídeo eu ia profetizar que ela apareceria aqui no meu canal? Quem? Você me pergunta. Jezabel! Exatamente. E ela comentou o quê? Ó, eu queria muito ser homem. Pelo fato da Bíblia ser favorável ao homem o tempo inteiro. Imagino como deve ser bom ter uma pessoa para te obedecer porque o Criador mandou. E você pode mandar nela, deve ser ótimo, não? Entendeu? Eu respondi, claro, né? Tem que dar atenção a todo mundo, então aqui eu respondo. Vou ignorar o fato do seu nome ser Jezabel e vou te explicar numa boa. Você pode ter um homem disposto a te oferecer e fazer tudo conforme a sua vontade, mas você vai perder o respeito e a admiração. Por consequência, não terá mais tesão nenhum nele. Então, virá o divórcio. Algo na natureza feminina faz com que ela não responda bem a homens que as empoderam. Sociedade com mulheres empoderadas tem mais conflitos sociais, econômicos, baixa de natalidade, políticas assistencialistas, ou seja, aumento de políticas socialistas, o Estado aumenta, imposto aumenta, etc. Isso aí é, né, estatisticamente inegável, né? E aí ela comenta, faz sentido, mas prefiro continuar não acreditando em Deus e continuar trabalhando, tendo meu dinheiro, conseguindo pagar minhas contas sozinha sem precisar me humilhar para nenhum homem, entre aspas, marido, me dê alguma coisa. Obrigada. Então, eu queria de antemão já deixar claro aqui no final desse vídeo que a Jezabel ela é muito bem-vinda. Que frase estranha. Mas o nome dela é Jezabel Mancini Rodrigues. Jeza, você é bem-vinda aqui no canal, tá? Marque presença aqui nos comentários. Não sei se você vai, né, ter paciência, já que é uma coisa que você nem acredita em Deus, então... Mas eu achei muito curioso, né, cara? Como que justamente no vídeo em que eu falo que quando Elias aparecem por aí, Jezabéis ficam furiosas, né? E querem calá-lo. Então, justamente o comentário aqui da nossa
digníssima Jezabel apareceu aqui nos comentários. Achei isso aqui hilário, entendeu? Foi, de um sincronismo assustador. Se você gostou desse vídeo, gosta do Vitor Fontana, que foi o teólogo que nós usamos aqui para discutir a questão da submissão, analisando aqui a narrativa que ele ia apresentar, não deixe de deixar o seu comentário, o seu gostei, compartilhe esse vídeo e outra, sugere aqui também nos comentários aquele teólogo que fala sobre esse ponto no vídeo, etc., que você acha que vale a pena a gente trazer aqui. Fique à vontade aqui com suas sugestões, tá bom? No mais, tem que compartilhar e aguarde o próximo vídeo. Até a próxima! Cara, eu só espero que eu não me esforce tanto para deixar muito claro que ao dizer que submissão não é estar debaixo da mesma missão, que não é nada relativo, é tudo muito objetivo e claro, é obediência, eu não estou pregando que as mulheres se submetam a qualquer tipo de crápula, porque é lógico que elas vão usar, as pessoas vão usar, né, os piores exemplos para demonizar essa ordenança, né, essa doutrina. E é tão difícil discutir com gente que precisa construir espantalhos a todo momento na sua frente para tentar sentir que está te combatendo, está combatendo a ideia que você está apresentando, a argumentação que você está desenvolvendo. É muito cansativo, né, cara? Futuros abusos emocionais, etc. tal. Mas a gente precisa primeiro, sabe? Tudo são em etapas. Nós precisamos primeiro romper essa etapa, tá? Da submissão subjetiva, debaixo da mesma missão, veja bem, é respeito, é apoio, é amor, é zelo. Não é. É obediência. Né? A gente precisa romper isso aqui para passar para a próxima etapa, sabe? Que é quadro de honra. A gente não consegue falar sobre quadro de honra quando os homens vão olhar para a situação e falar assim, e aí eu vou ser o líder, né, desse casamento, eu vou ser o cara que vai prover, que vai fazer tudo e tal. E ao mesmo tempo que eu conquisto as coisas lá fora, eu tenho que chegar em casa e tentar ficar conquistando você? Então eu vou casar com você, perder a minha liberdade e a minha paz para ficar tentando vencer você? Para ficar tentando te convencer sempre a me amar e tal? Essa é a proposta? E você acha que eu tenho que querer isso e aceitar isso? Então a gente precisa ir para esse próximo nível, sabe, dessa discussão. Primeiro, isso precisa ser muito bem estabelecido. É obediência. Então é só isso que eu estou tentando fazer nesse momento. Tem muita coisa para rolar ainda no futuro. Tem muita pedra para rolar ainda nesse canal aqui. Mas eu preciso esgotar essa fonte. Submissão é obediência. Então tem muito vídeo ainda para desmistificar. Tem muita narrativa construída ainda para desfazer. Uma vez que eu já entendi que esse é o fato, isso é a verdade, eu vou falar, eu vou propagar isso. E eu entendo que todo mundo que se coloca a serviço da verdade se coloca a serviço de Deus. Então, ainda que você seja apenas uma pedrinha que está rolando ali em cima, sabe, no meio de uma grande coisa que está vindo, eu não tenho objetivos grandiosos, não. Mas eu percebo que é muita narrativa em cima, nessa mesma direção, é muita narrativa nessa mesma direção, e o contraponto está bem na minha cara o tempo todo aqui, ó, tá? Tá aqui, sempre esteve aqui, eu sempre vi isso e falei, cara, como assim? Sabe? É crescer dentro da igreja, vendo os caras entrar num relacionamento e entrar numa condição de agradar a princesinha e tá ali sempre, sabe, servindo, e eu pensar comigo assim, cara, ninguém tá vendo essa merda não, ninguém tá vendo que isso vai ser um casamento mega problemático, ninguém tá percebendo que isso vai gerar algo pesado lá na frente, ninguém tá percebendo que o tesão da mulher, da fêmea, está totalmente atrelado ao respeito, e que essa postura que todos os homens estão entrando em conjunto vai culminar em um órgão vaginal seco, árido, e por consequência ela vai ter esse conflito com eu sou obrigada a ter os meus deveres maritais com esse cara, mas putz, caraca, que nojo desse cara aqui dentro de mim e tal e tal. Será que as pessoas não conseguem enxergar isso? Então isso fazia meu intelecto, minha mente, minha paz interior, sabe, conturbada. Eu não tinha paz interna, porque eu via isso e falava, meu Deus do céu, cara, isso é um problema grande e só cresce e a turma não se importa. Eu me importo. E se eu tivesse um púlpito, se eu tivesse um microfone, eu faria algo a respeito, eu não teria medo de como as pessoas me veriam. Mas eles têm, aparentemente. Bom, um dia o Senhor proverá alguma situação em que minha voz terá projeção. E que tentem me contra-argumentar. Não sou eu que venço, é a verdade, sabe?
uma criancinha que está do lado da verdade vence um gigante. Basta que você se coloque no lugar certo. Basta que você se coloque... basta que você construa seu pensamento, molde o seu caráter nos fatos, na verdade. Pronto, você não teme homem nenhum dessa forma. Não tem como temer homem nenhum, instituição nenhuma dessa forma. Pode ser um gigante, se estiver sustentado na areia, na falsidade, no romance, no veja bem, calma, não é bem assim, vai cair.